Olá, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez, eu, pastor Wanderson Medeiro, trazendo para vocês mais algumas aplicações da palavra de nosso Deus. Bom, dentre tantas outras lições que dá para retirar desse texto, eu preparei apenas 3 aplicações sobre a armadura de Deus. É o suficiente para Deus falar em nosso coração. Se esse tipo de temática, esse tipo de assunto é do seu interesse, verifica por gentileza se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curte e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas também possam ser alcançadas pela palavra de nosso Deus. Vamos lá então, sem mais delonga, roda a vinheta e vamos para a aplicação de hoje. Bom, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, o texto se encontra no livro de Efésios, capítulo de número 6. Eu quero ler apenas o verso de número 11, que diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Bom, queridos e amados irmãos, o apóstolo Paulo vai orientar a igreja para se revestir de toda a armadura de Deus, para que possa resistir o dia mau e vencer toda e qualquer cilada do nosso adversário. E ele fala sobre a armadura completa de Deus. Mas eu quero apenas fazer 3 aplicações, você que já conhece essa passagem bíblica, e Deus falará em nosso coração. E a primeira aplicação que eu preparei para esse texto é a seguinte: não é na nossa força, mas na força de Deus. O apóstolo Paulo começa dizendo o seguinte, no versículo 10, olha como que Paulo começa dizendo no texto: no demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Observem bem que Paulo diz para fortalecer no Senhor e na força do seu poder, não na nossa força, não na nossa capacidade. Então é na força do poder de Deus que nós vamos vencer toda e qualquer cilada do nosso inimigo. Olha que Paulo escreve em Romanos, que me chama a atenção, no capítulo 8, versículo de número 11, vejamos o que Paulo diz. Romanos capítulo 8, versículo de número 11, está escrito assim: se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo Jesus, vivificará também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Imagine bem, se aquele que ressuscitou Jesus habita em nós, o que poderá ele fazer por cada um de nós? Esse Espírito é o Espírito Santo que Paulo está dizendo. Porque Jesus, como 100% homem, ele foi ressuscitado pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo ressuscitou Jesus Cristo. Então olha o que Paulo está dizendo. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus está dentro de nós, o que ele poderá fazer ao nosso favor? Qualquer coisa. Tudo é possível àquele que crê. Então, Paulo nos orienta a buscarmos força no Senhor, né? Na força do seu poder é que a igreja vai vencer. Nós, particularmente, vamos vencer qualquer tipo de obstáculo que surgir no nosso caminho. Pega esta visão. A nossa força vem do Senhor. Temos que nos revestir da força de Deus e não da própria força humana. Pegou a visão? Se andar assim, vamos para a segunda aplicação dessa linda passagem bíblica. E a segunda aplicação que eu preparei é a seguinte: não lute contra as pessoas. Por que não lutar contra pessoas? Porque antes de Paulo começar a falar contra quem nós devemos lutar, Paulo vai falar contra quem nós não devemos lutar, contra as pessoas. Ou seja, lutar contra o próprio ser humano. Paulo diz que a nossa luta, a nossa guerra, ela não é física. A nossa luta, a nossa guerra, ela é no campo espiritual, no campo invisível. Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra os principados, potestades, né? Contra as hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestes. São os seres espirituais, os anjos caídos, por assim dizer. E existem muitas pessoas perdendo a batalha na guerra, porque de fato, afinal de contas, elas estão lutando contra pessoas e não lutando contra aquele ser que está usando aquela pessoa. Então, Paulo nos orienta que nós vamos vencer se nós lutarmos contra o mal, contra o exército invisível que são os anjos caídos. Não adianta a pessoa orar, não adianta a pessoa fazer de tudo, jejuar, se separar para Deus, se santificar para vencer a batalha, se ela continuar a querer vencer
com as próprias mãos, seja, lutar contra as próprias pessoas que se levantam contra ela, por assim dizer. Mas temos que lutar, guerrear, lutar contra os seres invisíveis, que são os anjos caídos. Bom, não lute contra pessoas, mas lute contra o mal espiritual, tá bom? Pega esta visão. Sendo assim, vamos para a terceira e última aplicação desta passagem bíblica. E a terceira aplicação e última que eu preparei é a seguinte: é toda a armadura e não parte dela. Paulo diz: revestivos de toda a armadura, capacete, couraça, cinto da verdade, sandálias da preparação do evangelho da paz, escudo da fé e a espada do Espírito. Toda a armadura, desde o capacete até as sandálias nos pés. É toda a armadura. Existem pessoas que ela ganha guerras, ela vence batalhas em algumas áreas da vida, mas em outras áreas da vida ela perde a batalha, porque afinal de contas ela não está revestida de toda a armadura. O soldado, para ir para uma guerra, se ele esquecer uma parte daquela armadura, ali está a brecha para o mal, para o seu inimigo atacar, e com certeza grande será a derrota desse soldado. Então, para que eu e você possamos vencer todas as áreas da nossa vida, precisamos revestir de todas as partes da armadura de Deus. Amém? Deus possa continuar abençoando a tua vida. Guarda essas palavras na tábua do teu coração. Se existe alguma área que você não consegue vencer, o Senhor está nos ensinando através desta mensagem para que possamos revestir de toda a armadura, ou seja, fecharmos todas as brechas para que o mal não possa entrar e vencer aquela área que muitas das vezes perdemos com muita facilidade. Bom, queridos e amados ouvintes e irmãos, essas são as 3 aplicações de hoje. Que Deus possa continuar abençoando a tua vida. Amém? Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar para bastante pessoas, para que também essas pessoas possam ser abençoadas pela palavra de nosso Deus. Amém? Vamos lá então? Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo. É claro, se o nosso Deus permitir. Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo.